Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana, vamos falar sobre um caso resolvido do Texas. Em uma noite de 1983, várias pessoas desapareceram misteriosamente de um restaurante Kentucky Fried Chicken no Texas, deixando as autoridades perplexas sobre o que poderia ter acontecido. No entanto, não demoraria muito para que descobrissem quando seus corpos foram encontrados e foi determinado que eles haviam sido horrivelmente assassinados, essencialmente em estilo de execução. Mas o que levaria muito tempo, décadas na verdade, seria para a verdade sobre quem cometeu esses assassinatos ser revelada. A polícia teve que esperar por avanços na tecnologia forense para finalmente identificar os responsáveis por esse crime hediondo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no chocante caso do massacre do Kentucky Fried Chicken em Kilgore. Aviso, este vídeo contém temas pesados como estupro e assédio sexual. Assista com discernimento. Para o caso desta semana, voltamos mais de 4 décadas ao outono de 1983 em Kilgore, que é uma cidade localizada nos condados de Gregg e Ross, no Texas, Estados Unidos da América. Descrita como sendo o tipo de área onde todos conheciam todos, Kilgore era uma cidade relativamente pequena no início dos anos 80, um lugar muito amigável e saudável para se viver. Realmente não o tipo de lugar onde você esperaria que um crime tão horrível como este acontecesse. A data era 23 de setembro de 1983, era uma sexta-feira, então o final da semana de trabalho, e aquela sexta-feira à noite foi movimentada no restaurante Kentucky Fried Chicken em Kilgore, porque a escola local estava tendo um grande jogo de futebol que muitas pessoas frequentaram, e então naturalmente isso significava que havia muitos clientes entrando e saindo do Kentucky Fried Chicken e trabalhando naquela noite, fazendo o turno de fechamento com 3 funcionários, Mary Tyler, Opie Hughes e Joey Johnson. Então vamos falar um pouco mais sobre eles, começando com Mary Tyler. Então, Mary Tyler era uma mulher de 37 anos, acredito que ela era a gerente assistente do Kentucky Fried Chicken de Kilgore, e ela era mãe de 3 filhos. Ela tinha 3 filhos de um relacionamento anterior, no entanto, esse relacionamento acabou e ela foi mãe solteira por um tempo, trabalhando duro para sustentar seus filhos e às vezes lutando para fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Até que, eventualmente, ela conheceu um homem chamado Billy Tyler, que foi honestamente descrito como sendo o amor da vida de Mary, e eles se casaram. E assim como Mary, Billy também tinha filhos de um casamento anterior. Ele tinha 2 filhos, então Mary se tornou madrasta deles, e com seus 5 filhos eles obviamente formavam uma família de 7, e uma família de 7 muito feliz também. Os filhos de Billy disseram que Mary era realmente a melhor madrasta, porque ela os adorava e os amava tanto quanto amava seus próprios filhos. Mary via os 5 filhos de Billy como se fossem seus. Ela os idolatrava e sempre se sentia muito orgulhosa deles. Como mencionei, Opie Hughes, de 39 anos e também casada, estava trabalhando no restaurante naquela noite. O nome do marido dela era Jack Hughes e eles tinham 2 filhos juntos, chamados Mira e Merle. Embora, tendo dito isso, uma fonte que encontrei disse que ela tinha 3 filhos, mas eu não conseguia encontrar o nome do terceiro. Opie foi descrita como sendo uma mulher muito bondosa e uma esposa e mãe devota, e infelizmente isso foi realmente o máximo de informação que eu consegui encontrar online sobre Opie. Quanto a Joey Johnson, o terceiro funcionário no turno daquela noite, ele tinha 20 anos e era um calouro na faculdade, e era um jovem muito atlético, muito interessado em esportes, particularmente artes marciais. No ensino médio, ele foi presidente da turma do último ano e sempre demonstrou uma forte ética de trabalho. Ele era um jovem muito determinado, o que aparentemente herdou de seu pai. Seu pai o ensinou a ser muito trabalhador antes de infelizmente falecer quando Joyce era jovem. Após uma noite muito movimentada atendendo clientes, Mary, Opie e Joey finalmente fecharam o restaurante Kentucky Fried Chicken para a noite. Acredito que fechou por volta das 10 da noite e eles estavam apenas fazendo sua rotina usual de fechamento, sabe? Limpando a loja, tirando lixo, deixando tudo pronto para o próximo turno. Tudo parecia normal, apenas um turno rotineiro de fechamento na sexta-feira à noite.
Ou pelo menos foi até as 10h45 da noite quando um dos filhos de Mary Tyler, Kimberly Tyler, de 17 anos, chegou ao restaurante Kentucky Fried Chicken para ver sua mãe Mary. Agora, Kimberly também trabalhava no mesmo restaurante. Mary havia ajudado sua filha a conseguir um emprego lá e ela trabalhara mais cedo naquela noite. Mas Kimberly voltou mais tarde, mesmo depois de seu turno ter terminado, porque aparentemente ela iria sair com o namorado naquela noite e queria perguntar à mãe, Mary, se poderia pegar um pouco de dinheiro emprestado. Então ela foi ao restaurante depois que ele fechou, esperando que sua mãe e os outros funcionários estivessem lá limpando. No entanto, quando Kimberly chegou lá, a porta da frente do restaurante estava trancada. E quando Kimberly espiou pela janela, estranhamente ela não conseguiu ver ninguém dentro. Então ela andou até a parte de trás da loja e descobriu que a porta dos fundos estava aberta. E quando ela entrou, novamente não havia ninguém lá, mas Kimberly notou imediatamente que o restaurante não estava como normalmente ficava ao final de um turno. Estava quase em desordem. Para começar, ela notou na cozinha que havia utensílios, panelas e frigideiras e um pouco de farinha espalhados pelo chão. Um chapéu de funcionário foi simplesmente descartado no chão e Kimberly também notou sangue. Havia sangue no chão da cozinha também. Não era uma grande quantidade de sangue, eram mais como manchas de sangue ou pontos de sangue em algumas áreas diferentes, então parecia que algo havia acontecido, algum tipo de altercação. Então, imediatamente, Kimberly contatou seu padrasto, o marido de Mary, Billy, para perguntar se sua mãe estava em casa, mas ela não estava, ela ainda não havia retornado do trabalho, e logo Billy chegou ao restaurante também, porque ele ficou muito preocupado com sua esposa quando Kimberly lhe contou sobre o estado em que o restaurante havia sido deixado, pensando que o sangue no chão poderia ter sido o resultado de algum tipo de acidente. Sabe, talvez Mary ou um dos outros funcionários do turno de fechamento tenham se cortado ou algo assim. Kimberly e Billy Tyler contataram os hospitais locais para verificar se algum funcionário do Kentucky Fried Chicken havia sido atendido naquela noite, mas nenhum caso foi registrado. Não havia registro deles em nenhum hospital. E assim, temendo o pior, Kimberly e Billy entraram em contato com a polícia de Kilgore. Ao chegar ao local, a polícia rapidamente identificou quem de fato trabalhava no restaurante durante o turno de fechamento naquela noite. Obviamente eram Mary Tyler, Opie Hughes e Joey Johnson, e eles sabiam disso porque seus cartões de ponto ainda estavam lá e eles ainda não haviam registrado a saída e também todos os seus veículos ainda estavam lá estacionados fora do restaurante, o que, claro, aumentou ainda mais o alarme. O fato de que os três desapareceram, mas seus carros foram abandonados no restaurante, isso poderia significar que Mary, Opie e Joey foram sequestrados por alguém e levados embora em seu veículo? Claro, a polícia observou o sangue no local. Eles notaram o fato de que utensílios, farinha e um chapéu estavam espalhados pelo chão, sugerindo talvez uma luta. E além disso, eles notaram que a caixa registradora estava completamente vazia. Todo o dinheiro havia sido retirado dela, então isso indicava um possível motivo para o que quer que tenha acontecido aqui. Foi um assalto ou algo do tipo? Mas antes mesmo de a investigação realmente começar, veio a realização de que Mary, Opie e Joey, na verdade, não eram as únicas pessoas que faltavam no restaurante naquela noite. Literalmente, assim que a polícia começou a investigação, eles foram abordados por uma jovem chamada Lana Maxwell, que informou à polícia que seu marido também estava desaparecido. Seu marido era um homem chamado David Maxwell. Ele tinha 20 anos de idade. Ele também trabalhava no Kentucky Fried Chicken de Kilgore, embora não estivesse trabalhando naquela noite, e era muito amigo de Joey Johnson. Eles estudaram juntos e estavam na mesma fraternidade na faculdade e David estava prestes a ser pai. Sua parceira Lana estava grávida do primeiro filho quando este caso ocorreu, sendo um momento muito emocionante em sua vida. E na noite de 23 de setembro, David Maxwell saiu de sua casa e foi para o Kentucky Fried Chicken com outro amigo seu, Monty Landers, de 19 anos. E o motivo para isso foi porque, aparentemente, de acordo com um livro que li sobre este caso, David e Joey compartilhavam uma motocicleta e David sabia que Joey precisaria da motocicleta quando terminasse o trabalho naquela noite. Então ele e Monty levaram para o Kentucky Fried Chicken e esperaram no restaurante até Joey terminar seu turno. Acredito que todos sairiam juntos depois. Monty Landers, a propósito, tinha 19 anos e também era irmão de fraternidade de David e Joey. Dizia-se que ele era um jovem de espírito muito gentil que amava a natureza.
Ele também amava karatê e artes marciais como Joey e David. Ele amava carros esportivos e rodeio, e seu sonho era se tornar um guarda florestal, a carreira dos seus sonhos. E sim, como eu disse, Monty e David estavam no restaurante esperando por Joey naquela noite, e agora aqui estava Lana, a esposa de David, dizendo à polícia que David nunca voltou para casa. Aparentemente, 5 pessoas sumiram do restaurante. Mary Tyler, Opie Hughes, Joey Johnson, David Maxwell e Monty Landers. Assim iniciou-se a busca pelos 5 desaparecidos. Os Texas Rangers foram chamados e fontes afirmam que os locais se voluntariaram para ajudar na busca também, e eles estavam procurando durante toda a noite tentando encontrar qualquer vestígio deles ou qualquer coisa que pudesse indicar para onde eles poderiam ter ido, mas não seria até a manhã seguinte que o paradeiro deles finalmente seria descoberto, quando um membro do público se deparou com uma cena verdadeiramente macabra. Na manhã do dia 24 de setembro de 1983, cerca de 12 milhas de distância do restaurante, um homem chamado Arthur Wallach, que era um trabalhador de campo de petróleo no condado de Rust, estava prestes a começar o trabalho da manhã em um dos campos onde trabalhava, quando de repente ele avistou algumas pessoas deitadas no chão no campo perto da estrada. Arthur presumiu inicialmente que essas pessoas, provavelmente adolescentes, estavam dormindo. Talvez eles tenham feito uma festa no campo na noite anterior, bebido álcool e adormecido. Então ele começou a gritar para eles se levantarem e irem embora, mas nenhum deles se mexeu. Então ele começou a se aproximar deles e foi quando percebeu que essas pessoas, essas 4 pessoas não estavam dormindo, elas estavam realmente mortas. Então Arthur imediatamente contatou a polícia, que rapidamente chegou ao local e logo conseguiu estabelecer que os falecidos, claro, tinham sido todos vítimas de homicídio. Havia uma mulher e 3 homens e todos estavam deitados de bruços no chão, lado a lado, e cada um deles havia sido baleado principalmente no pescoço e na parte de trás da cabeça e nas costas algumas vezes. Acho que cada um deles sofreu alguns tiros. Era como se todos eles tivessem sido alinhados e baleados em estilo de execução e, claro, a polícia sabia imediatamente quem eram essas vítimas. Eram os funcionários do Kentucky Fried Chicken que haviam desaparecido na noite anterior. Na verdade, alguns deles até usavam uniformes do Kentucky Fried Chicken. No entanto, sabemos que 5 pessoas estavam desaparecidas do restaurante, mas apenas 4 corpos foram encontrados. Eram os corpos de Joey Johnson, David Maxwell, Monty Landers e Mary Tyler. Mas e Opie Hughes? Ela não estava entre os 4 corpos, então onde ela estava? Bem, não demorou muito para o corpo dela também ser descoberto. Opie foi encontrada morta em uma área a cerca de 14 jardas de distância das outras 4 vítimas, e ela também estava deitada de bruços no chão e havia sido morta a tiros. E a polícia teorizou na época que o motivo de Opie ter sido encontrada longe dos outros era porque talvez ela tentou fugir. Em algum momento ela conseguiu escapar do assassino ou assassinos e começou a correr o mais rápido que pôde para longe deles, mas tragicamente eles a alcançaram e ela também foi morta. E também foi rapidamente teorizado que deve ter havido mais de um assassino aqui. Primeiramente porque, obviamente, havia 5 vítimas, então parece bastante improvável que apenas uma pessoa teria sido capaz de dominar todas elas e cometer esse crime sozinha. Mas em segundo lugar, porque as balas que mataram as vítimas foram estabelecidas como tendo sido disparadas de pelo menos 2 armas diferentes, possivelmente até 3 armas, mas definitivamente pelo menos 2. Então isso também indicava que havia mais de uma pessoa responsável. Então, após a descoberta dos corpos, a polícia começou a busca por evidências, que obviamente começou com o restaurante de onde as 5 vítimas foram sequestradas. Agora, algumas fontes afirmam que a polícia de Kilgore cometeu o grande erro, logo no início deste caso, de não proteger adequadamente a cena do crime, o restaurante, por um dia inteiro, o que poderia ter significado que muitas das evidências que estavam no restaurante podem ter sido destruídas, mas, eventualmente, eles procuraram impressões digitais na cena, coletaram esta caixa de fita do Kentucky Fried Chicken, era como uma pequena caixa de papelão onde a fita do caixa registradora era guardada, e a polícia notou que tinha respingos de sangue e, além disso, eles também coletaram este guardanapo que também tinha sangue nele. Mas, claro, o que você tem que lembrar é que isso foi em 1983 e a ciência forense e o DNA estavam em sua infância. Era raro naquela época
Então, embora eles tivessem essa evidência de sangue, não havia realmente nada que eles pudessem fazer com isso na época que pudesse aproximá-los de pegar os assassinos. Mas havia algo mais que foi encontrado em termos de evidência. Não foi encontrado no restaurante, mas preso na cintura da calça jeans de Joey Johnson, a polícia descobriu uma unha. Esta unha arrancada, que não era dele. Não era uma das unhas dele, porque nenhuma das dele estava arrancada. Então, a polícia começou a pensar que talvez essa unha arrancada pertencesse a um dos assassinos e que talvez tivesse se soltado durante uma luta. Pelo que entendi, Joey Johnson foi o que sofreu mais ferimentos de bala de todas as vítimas, o que sugeriu à polícia que talvez ele fosse o que estava tentando resistir mais. Quem sabe, talvez ele tenha tentado, arrancar a arma, um dos agressores ou algo assim, e durante essa luta ele arrancou uma das unhas deles e ficou presa em sua cintura. Então sim, essa unha também foi coletada como evidência, na esperança de que talvez a polícia pudesse compará-la com futuros suspeitos. Não demorou muito para a polícia ter seu primeiro suspeito no caso. Era um homem chamado James Earl Mankins Jr. E, curiosamente, James Mankins Sr., seu pai, era, na verdade, um ex-representante estadual. Neste caso, pai e filho não poderiam ser mais diferentes, porque enquanto James Mankins Sr. era um indivíduo muito respeitado com um emprego muito bom, seu filho era, bem, o oposto realmente. Ele era conhecido pela polícia, já tendo se metido em problemas com a lei muitas vezes antes, principalmente por delitos relacionados a drogas. Ele era um traficante de drogas e aparentemente poderia ser um indivíduo bastante violento, ou pelo menos ele andava por aí ameaçando violência. De acordo com fontes, ele ocasionalmente ameaçava pessoas enquanto andava por aí. E de acordo com relatórios, a polícia realmente descobriu que após o massacre do Kentucky Fried Chicken, como este caso ficou conhecido na mídia, James Mankins Jr. realmente andava por aí e ele dizia coisas para as pessoas como "não me atravesse ou você acabará como o 5 de Kentucky". Quase como se ele estivesse insinuando que era o assassino. A polícia pediu a James Mankins para ir à delegacia para ser interrogado sobre os assassinatos. Isso ocorreu em 1º de outubro de 1983, cerca de uma semana após o crime. Os detetives perguntaram a James se ele tinha algum envolvimento nos assassinatos, ao que ele disse não, negou ter qualquer participação neles. No entanto, foi durante a sua entrevista que a polícia notou que na mão direita de James, a unha do seu dedo médio estava faltando. A ponta de sua unha estava faltando. Parecia que tinha sido arrancada, exatamente como a unha que foi recuperada das roupas de Joey Johnson. E aparentemente ele também tinha uma lesão na mão direita. Então, claro, para a polícia isso foi um alerta imediato e eles perguntaram a James o que aconteceu com a unha e a mão dele e ele apenas disse algo como eu só prendi em algo. Com o consentimento de James, a polícia tirou algumas fotos de sua unha, pegaram alguns pedaços dela, aparentemente até fizeram um molde ou gesso plástico de seu dedo para comparar com a unha arrancada encontrada em Joey. Enquanto isso acontecia no laboratório, a polícia iniciou uma investigação sobre os movimentos de James no dia dos assassinatos para verificar se ele tinha um álibi. Acontece que, literalmente no dia em que este caso ocorreu, James Mankins acabara de ser solto da prisão por portar ilegalmente uma arma e uma pistola, e um rifle foram retirados dele pela polícia. Mas o que os detetives descobririam é que, após ser liberado da prisão, James Mankins foi e pegou outra arma emprestada de um conhecido seu. E a arma que ele pegou emprestada no dia dos assassinatos era uma pistola calibre 38. O mesmo tipo de arma que uma das armas do crime que foi usada para atirar nas 5 vítimas. E ele devolveu essa arma para seu conhecido logo no dia seguinte ao crime. Então, ele pegou emprestado no dia dos assassinatos e devolveu no dia seguinte. Então, é claro que isso parecia muito suspeito. A arma que ele pegou emprestado foi coletada e examinada por um especialista em balística. No entanto, eles não conseguiram estabelecer se era definitivamente a arma que havia sido usada nos assassinatos. O especialista, basicamente, disse que poderia ter sido a arma usada, mas também pode não ter sido, eles não sabiam. Mas apesar disso, para a polícia, era mais uma coisa que apontava para James Mankins como sendo o assassino. Ele estava parecendo um suspeito muito viável por causa da arma da unha, do fato de que ele supostamente fez comentários estranhos sobre os assassinatos para as pessoas.
Aí as pessoas começaram a teorizar que talvez, se James fosse o assassino, seu motivo para cometer o crime estivesse relacionado a drogas. Ele era um traficante de drogas conhecido. E havia rumores circulando após os assassinatos de que alguns dos funcionários que trabalhavam naquele Kentucky Fried Chicken em Kilgore aparentemente vendiam drogas pela janela do drive-thru. Embora fosse apenas um rumor, não acredito que tenha sido confirmado como verdade. Havia outro rumor de que havia uma receita secreta de metanfetaminas escondida no restaurante e que James Mankins a queria, então talvez ele tenha ido ao restaurante naquela noite armado com uma arma com a intenção de ameaçar os funcionários para que a entregassem a ele, e quando eles não o fizeram ou não puderam, ele decidiu matá-los. Mas a teoria das drogas não era a única em torno do motivo neste caso. Uma das principais teorias era de que isso foi um roubo que deu errado. Sabemos que todo o dinheiro foi retirado do caixa, então talvez quem matou as 5 vítimas invadiu o restaurante naquela noite com a intenção apenas de roubar o local. Mas talvez eles tenham entrado em pânico, talvez as vítimas tenham visto os rostos dos ladrões e então eles decidiram matá-los para que não pudessem identificá-los à polícia mais tarde. E havia uma testemunha que parecia ser capaz de corroborar essa teoria. Veja, uma mulher se apresentou à polícia alegando que havia estado no restaurante Kentucky Fried Chicken mais cedo na noite do dia 23 de setembro, portanto, pouco antes dos assassinatos ocorrerem, e ela afirmou que enquanto estava lá, ouviu uma das funcionárias falando com alguém ao telefone sobre como havia aproximadamente $2.000 no caixa, no registro de dinheiro que ainda precisava ser levado ao banco. Agora, algumas fontes afirmam que a funcionária ao telefone era Kimberly, a filha de Mary Tyler. Como sabemos, ela também trabalhava naquele Kentucky Fried Chicken com a mãe e havia trabalhado mais cedo naquela noite. Então, é dito que ela estava falando com a mãe dela, Mary, ao telefone sobre o dinheiro no caixa antes de Mary entrar para o turno dela, porque obviamente Mary Tyler era a gerente assistente e aparentemente ela fez esse comentário ao telefone enquanto estava bem ao lado do balcão de comida, e a testemunha contou à polícia que perto do balcão estavam esses 2 homens. Uau! Algumas fontes dizem que havia 2 homens, outras dizem que havia 1, mas eles obviamente também teriam ouvido esse comentário sobre haver $2.000 no caixa, então pensando que talvez esses 2 homens pudessem ter algo a ver com os assassinatos, porque talvez eles decidiram mirar o restaurante após o fechamento para roubar o dinheiro, ela contatou a polícia para dar esse relato e descreveu aos detetives como esses 2 homens pareciam, e foi como resultado dessa descrição que 2 novos suspeitos potenciais surgiram no caso. 2 nomes que, na verdade, já estavam em uma lista de vários outros que a polícia pretendia falar como parte desta investigação são agora Hartsfield e seu primo Romeo Pinkerton. Esses homens se tornaram de interesse na investigação porque correspondiam à descrição dos homens vistos no restaurante. Tendo ouvido essa ligação telefônica e porque eles também eram conhecidos pela polícia, eles eram criminosos conhecidos. E, na verdade, na época em que tudo isso estava acontecendo, a polícia estava procurando por Darnell Hartsfield. Ele era um homem procurado e eles tinham um mandado de prisão para ele, porque apenas alguns dias após os assassinatos no Kentucky Fried Chicken, ele e um amigo dele realizaram um assalto à mão armada em uma mercearia na cidade de Tyler, no Texas, que fica a apenas cerca de 25 milhas de distância de Kilgore. E a maneira como esse crime foi realizado parecia muito semelhante aos assassinatos no Kentucky Fried Chicken, porque Darnell e seu cúmplice miraram a loja bem na hora de fechar, quando estava quieto e escuro lá fora, assim como neste caso. Eles pegaram todo o dinheiro dos caixas e Darnell ameaçou o funcionário do supermercado com um revólver calibre .38. Novamente, assim como uma das armas que foi usada para atirar em Mary, Opie, Joey, David e Monty. Então, a polícia estava muito interessada em falar com esses 2 primos, Darnell e Romeo, então começaram a tentar localizá-los e encontraram Romeo Pinkerton primeiro. Eles o levaram para interrogatório e perguntaram onde ele estava na noite em que os assassinatos no Kentucky Fried Chicken ocorreram. Ao que ele respondeu dizendo que estava na prisão, ele estava preso por algum outro crime que havia cometido e disse que só saiu alguns dias após os assassinatos, então ele alegou que não poderia ter se envolvido. Quanto a Darnell Hartsfield, quando finalmente foi encontrado e questionado em relação a este caso, ele também negou estar envolvido nos assassinatos.
A polícia fez Darnell passar por um teste de polígrafo que ele passou, e para os detetives, na época, isso parecia ser suficiente para descartá-lo. Eu sinto que, naquela época, os polígrafos eram considerados muito mais precisos do que são hoje. Hoje, a maioria das pessoas sabe que eles não são realmente precisos em detectar mentiras, é por isso que eles não podem ser usados em um tribunal como evidência. Mas devido a isso, devido ao fato de que Darnell passou no polígrafo e o álibi de Romeo Pinkerton de estar na prisão, e também apenas a falta de evidências, os dois homens, Darnell Hartsfield e Romeo Pinkerton, foram mais ou menos descartados deste inquérito de homicídio. Eles não eram mais considerados suspeitos, embora ambos logo estivessem de volta à prisão de qualquer maneira, Darnell pelo assalto à mão armada na mercearia Tyler e Romeo por algum outro crime que ele havia cometido. Após isso, a polícia continuou investigando outras pessoas de interesse e o caso estava em todas as notícias no início, o que resultou em inúmeras dicas e pistas chegando, mas na maioria das vezes eram apenas becos sem saída, infelizmente. Mas os detetives que trabalhavam no caso ainda suspeitavam muito de James Mankins Jr. como sendo o assassino. Eles realmente acreditavam que ele era o responsável, mas simplesmente não tinham as provas sólidas para comprovar isso. Quer dizer, eles têm a evidência da unha, mas o problema com isso parece ser que diferentes especialistas parecem ter opiniões diferentes. De acordo com o livro que li sobre este caso, alguns especialistas olhariam para a unha rasgada que foi encontrada em Joey Johnson e a comparariam com as unhas de James Mankin ou o molde de plástico que havia sido feito anteriormente de sua unha e diriam sim, isso é uma correspondência, essa unha teve que vir dele, enquanto outros especialistas discordariam e não achavam que parecia uma correspondência e, obviamente, isso foi antes da época em que o DNA... Embora a polícia suspeitasse dele, a tecnologia não conseguiu confirmar uma correspondência definitiva, então não havia evidências suficientes para acusá-lo e levá-lo a julgamento. E, infelizmente, ao longo dos anos, o caso do massacre no Kentucky Fried Chicken de Kilgore permaneceu sem solução e esfriou. E não houve justiça para 5 vítimas que perderam suas vidas naquela noite de maneira tão brutal e não houve encerramento para suas famílias. Ao longo dos anos, as famílias das vítimas tentaram continuamente reabrir o caso e por volta do 10º aniversário, então em setembro de 1993, ele foi assumido pelo procurador-geral do Texas, Dan Morales. Esperava-se que agora, uma década depois, eles pudessem usar os mais recentes avanços em DNA e ciência forense para finalmente resolver o caso e, assim, as evidências das unhas foram enviadas para teste. Foi enviado para este laboratório em Dallas e os resultados mostraram que o DNA desta unha arrancada era consistente com James Mankins. Então não era uma correspondência exata, foi apenas rotulado como consistente e parecia que para a polícia isso era suficiente. Eles acreditavam que agora tinham o suficiente para finalmente acusar James Mankins pelos 5 assassinatos no Kentucky Fried Chicken, e foi exatamente isso que fizeram. James Mankins foi indiciado e ele se declarou inocente do crime e parecia que Mankins estava indo para o julgamento. No entanto, antes do início do julgamento, enquanto ambas as partes, a defesa e a acusação, estavam, você sabe, construindo seus casos, a acusação foi confrontada com um golpe massivo. Veja, na tentativa de tornar o caso contra James Mankins ainda mais forte, eles decidiram enviar novamente a evidência da unha para testes, desta vez para o Instituto de Patologia das Forças Armadas, que era considerado o laboratório de crimes mais avançado que poderia realizar testes de DNA mais sofisticados e confiáveis, eu suponho. A acusação esperava que eles enviassem a unha para eles e obtivessem uma correspondência mais definitiva com James Mankin para que não houvesse dúvida na mente do júri de que ele era o assassino. No entanto, isso saiu pela culatra, porque ao realizar esses testes, os analistas de DNA revelaram que a unha de James Mankin não correspondia. Era 100% certeza que a unha encontrada na cintura de Joey Johnson não era de James Mankins. Então, como você pode imaginar, isso praticamente fez o caso da acusação contra James Mankins desmoronar. A unha era realmente a única evidência sólida que eles tinham ligando-o ao crime e agora eles nem mesmo tinham isso. James Mankins era inocente deste crime de qualquer forma, e então as acusações contra ele foram retiradas antes mesmo do início do julgamento e ele foi libertado.
Eu tenho uma citação aqui de James Mankins Jr. depois que as acusações foram retiradas. Ele disse: "Sou 100% inocente e ressinto até mesmo a pergunta. A pior parte foram os 6 meses na prisão lá, pensando em ser condenado à morte por algo que eu não fiz. E provavelmente, se não fosse por aquele DNA, eu estaria no corredor da morte. Foi isso. Mankins não era o assassino e a polícia estava de volta ao início, eu acho. Se Mankins não era culpado deste massacre, então quem era? Quem eram os assassinos? Embora, tendo dito isso, apesar da falta de provas contra ele, as pessoas ainda acreditam piamente que Mankins era responsável. Na verdade, havia rumores de que seu pai, o representante estadual James Mankins Sr., fazia parte deste grande encobrimento. Ele tinha conexões para poder encobrir o que seu filho havia feito e conseguir que as acusações contra ele fossem retiradas, o que eram rumores absurdos, rumores ridículos. Algumas pessoas acreditam neles, mas infelizmente, após a libertação de Mankin, o caso esfriou. Mais uma vez, mas ainda assim as famílias constantemente faziam campanha para que fosse revisitado e revisado, e eu acho que por volta de 2000 a 2001, o caso foi reaberto mais uma vez, então isso foi cerca de 17 anos após os assassinatos, e claro, novamente neste ponto, havia ainda mais desenvolvimentos e avanços na tecnologia forense, então como parte desta nova investigação, a nova equipe designada para este caso retirou todas as antigas evidências relacionadas ao caso do armazenamento e decidiu enviá-las para novos testes apenas para ver o que poderiam encontrar. Então isso incluiu a caixa de fita Kentucky Fried Chicken, que tinha respingos de sangue e um guardanapo que tinha vestígios de sangue. Ambos, se você se lembra, foram descobertos no chão do restaurante Kentucky Fried Chicken na noite em que os assassinatos ocorreram e quando foram enviados para testes, acredite se quiser, os cientistas descobriram algo. Eles tiveram um avanço porque uma correspondência foi encontrada. Eles encontraram uma correspondência para o sangue da caixa de fita Kentucky Fried Chicken no banco de dados Combined DNA Index System e era de Darnell Hartsfield. Mas os avanços do DNA não terminaram aí. Quando o guardanapo foi enviado para teste, descobriu-se que o sangue dele correspondia a ninguém menos que o primo de Hartsfield, Romeo Pinkerton. Darnell Hartsfield e Romeo Pinkerton, os homens que foram considerados suspeitos no caso praticamente desde o início, mas foram mais ou menos descartados principalmente porque parecia que Romeo Pinkerton tinha um álibi para aquela noite. Se você se lembra de antes, ele disse à polícia na investigação original que não poderia ter sido o assassino porque ainda estava na prisão na noite em que ocorreu o massacre do Kentucky Fried Chicken. Foi apenas alguns dias depois que ele foi realmente libertado, mas como era, Tarnall, isso era uma mentira. Romeo havia mentido, ele havia sido libertado alguns dias antes dos assassinatos, não alguns dias depois. E, pelo que eu posso entender, a razão pela qual a polícia apenas perdeu isso na época foi por causa de um furacão que aconteceu no Texas algumas semanas antes dos assassinatos. Acho que era chamado de Furacão Alicia. Por causa de todo o caos após isso, significava que era mais difícil para a polícia verificar adequadamente os registros prisionais e coisas do tipo. Eu não sei. A polícia não percebeu na época que isso era uma mentira de Pinkerton. Ele estava fora da prisão na época dos assassinatos e, portanto, teve a oportunidade de cometer esse crime junto com seu primo. Quer dizer, parece que os assassinos do Kentucky Fried Chicken estavam bem diante dos olhos da polícia todos esses anos. No entanto, parece que eles não foram os únicos. Veja, como parte dessa nova investigação, outra coisa que foi enviada para teste foi a roupa íntima de Opie Hughes. Porque quando foi retirada do armazenamento, o detetive notou uma descoloração em sua roupa íntima que anteriormente havia passado despercebida. Pelos detetives originais em 1983. E quando isso foi testado, descobriu-se que essa descoloração era sêmen. Sêmen que não correspondia ao do marido de Opie, indicando que Opie havia sido tragicamente estuprada na noite em que foi morta. O que agora fazia muito mais sentido para a polícia sobre por que ela foi encontrada em uma área distante das outras 4 vítimas. Eu mencionei anteriormente que inicialmente se teorizava que o motivo pelo qual o corpo de Opie estava em outro local, como a 14 jardas de distância, era porque ela tentou fugir, mas agora eles acreditavam que provavelmente não era esse o caso. Eles acreditam que ela provavelmente foi escolhida e levada para essa área onde foi sexualmente agredida antes de ser morta a tiros. Mas você acreditaria nisso?
O sêmen encontrado na roupa íntima de Opie não correspondia nem a Darnell Hartsfield, nem a Romeo Pinkerton. Então deve ter havido um terceiro assassino. Darnell e Romeo devem ter tido outro cúmplice. O perfil de DNA do terceiro agressor foi comparado ao de James Mankins, apenas para descartar seu envolvimento, mas como esperado, não houve correspondência, confirmando definitivamente sua inocência. Eles também pesquisaram no banco de dados do Combined DNA Index System, novamente sem correspondências, e testaram o DNA contra cerca de 180 homens potencialmente envolvidos, mais nada. Mas, apesar de não ter a terceira correspondência, a polícia não quis esperar mais para prender e processar Hartsfield e Pinkerton. As famílias das vítimas já estavam esperando há tantos anos por justiça, eles não podiam esperar muito mais. E então, em novembro de 2005, os primos foram ambos presos e acusados de 5 contagens de assassinato capital cada um. Os assassinatos de Mary Tyler, Opie Hughes, David Maxwell, Joey Johnson e Monty Landers só queria desviar brevemente de volta para a unha, antes de falarmos dos procedimentos judiciais deles. Mas depois de todo aquele fiasco com os ex-detetives acreditando piamente que a unha arrancada encontrada na cintura de Joey Johnson tinha que ter vindo de James Mankins, descobriu-se que na verdade veio de uma das outras vítimas. Acho que o DNA acabou estabelecendo que a unha arrancada era de Mary Tyler, então a polícia gastou tanto tempo tentando construir seu caso contra Mankins baseado em uma unha que literalmente veio de uma das outras vítimas. Mas sim, de qualquer forma, continuando. Agora, Romeo Pinkerton, quando chegou a hora de seu julgamento, ele realmente decidiu se declarar culpado. Ele fez um acordo com os promotores e concordou em se declarar culpado de suas acusações, contanto que a pena de morte fosse retirada da mesa e, em vez disso, ele recebeu 5 penas de prisão perpétua simultâneas e foi enviado para uma prisão em Wichita Falls, no Texas. Mas apesar de sua confissão de culpa, ele ainda nega ter participado dos assassinatos até hoje. Ele disse que só se declarou culpado para evitar a pena de morte, mas continua insistindo que é inocente, alegando que foi basicamente incriminado pela polícia por causa de racismo. Ele alegou que policiais racistas plantaram as evidências. Eles plantaram seu DNA no guardanapo, o que eu acho parece bastante impossível, porque sabemos que o guardanapo ensanguentado foi recuperado do restaurante na noite em que os assassinatos ocorreram em 1983, quando, como eu disse, a tecnologia de DNA mal existia. Os testes de DNA nesse ponto eram um conceito incrivelmente novo e básico que a polícia ainda não conhecia muito bem. Então, como os policiais poderiam saber que, de alguma forma, plantar o DNA de Pinkerton neste guardanapo o incriminaria mais tarde se eles realmente não sabiam nada sobre DNA, se isso faz sentido? Espero que você entenda o que quero dizer, mesmo que a expressão não tenha sido a melhor. Quanto a Darnell Hartsfield, ele fez o oposto de seu primo e se declarou inocente e foi a julgamento em 2008, com a promotoria apresentando ao júri a versão teorizada dos eventos, o que eles acreditavam que aconteceu todos aqueles anos atrás, na noite do massacre do Kentucky Fried Chicken em Kilgore. Então, eles acreditaram que na noite de 23 de setembro de 1983, Hartsfield e Pinkerton e possivelmente um terceiro homem estavam no restaurante Kentucky Fried Chicken quando ouviram aquela ligação telefônica feita por uma das funcionárias sobre como havia $2.000 no caixa que precisavam ser levados ao banco. E assim que ouviram essa ligação telefônica, decidiram realizar um assalto, roubar o local assim que o restaurante fechasse para a noite e roubar todo esse dinheiro. Mais tarde, naquela noite, após o fechamento, enquanto a equipe arrumava e limpava, Hartsfield, Pinkerton e o terceiro agressor retornaram. E acredita-se que eles confrontaram Joey Johnson na parte de trás do restaurante enquanto ele estava tirando o saco de lixo. Eles ameaçaram Joey com suas armas, forçaram-no a voltar para dentro da loja e começaram a ameaçar as outras 4 pessoas lá dentro, Mary, Opie, David e Monty. Eles pegaram o dinheiro do caixa. Ficou claro que algum tipo de luta havia ocorrido devido a talheres e panelas espalhados pelo chão e ao sangue que foi encontrado e, por algum motivo, os 3 homens decidiram que iriam sequestrar as 5 vítimas e levá-las para outro lugar em vez de, você sabe, apenas deixá-las vivas no restaurante e fugir com o dinheiro. Talvez eles tenham entrado em pânico de novo, pois havia 5 pessoas ali que poderiam descrever os assaltantes à polícia e decidiram não correr esse risco.
Eles teriam que matá-los, caso contrário, seriam pegos e então transportaram os 5 para aquele campo de petróleo a cerca de 12 milhas de distância do restaurante e lá eles os alinharam e os executaram. E obviamente sabemos que OP foi levada e estuprada pelo terceiro agressor não identificado e também foi baleada. Quando o julgamento de Darnell Hartsfield chegou ao fim, o júri anunciou que o havia considerado culpado por todas as 5 acusações de assassinato em primeiro grau e ele recebeu 5 penas de prisão perpétua consecutivas. No entanto, ele passou apenas cerca de 14 anos na prisão por esse crime antes de morrer. De acordo com artigos online, Darnell Hartsfield morreu de causas naturais enquanto ainda estava na prisão em maio de 2022. No momento de sua morte, ele tinha aproximadamente 61 anos. Sobre seu primo, Romeo Pinkerton, acredito que ele ainda esteja preso, protestando sua inocência. E quanto ao terceiro perpetrador, ele nunca foi encontrado. O homem que estuprou Opie nunca foi levado à justiça. Ao longo dos anos, a família de Opie Hughes literalmente implorou a Pinkerton e Hartsfield para que dessem o nome do terceiro assassino, mas eles nunca o fizeram e, portanto, ele nunca foi preso, o que é terrível porque demorou muito, cerca de 25 anos, para colocar Hartsfield e Pinkerton atrás das grades por este crime. E, no entanto, mais de 4 décadas e meia depois, este caso está realmente apenas meio resolvido se você pensar sobre isso, porque a polícia nunca conseguiu identificar o terceiro assassino. Segundo um documentário que vi sobre o caso, os investigadores ainda buscam o terceiro assassino até hoje. Eles ainda estão tentando encontrar uma correspondência para o perfil de DNA dele, mas até abril de 2024 ele ainda não foi preso. Talvez estejam usando técnicas de DNA familiar para restringir a busca por ele, tentando encontrar parentes em potencial. Afinal, já vimos o quão bem-sucedido isso foi em outros casos não resolvidos antes, certo? Espero que eles identifiquem o terceiro assassino em breve, e se ele ainda estiver vivo, será levado à justiça. Vou manter vocês atualizados sobre isso e avisar se houver algum desenvolvimento adicional. Sim, é isso para este caso. Isso conclui o caso do massacre do Kentucky Fried Chicken em Kilgore, os assassinatos de Mary Tyler, Opie Hughes, Joey Johnson, David Maxwell e Monty Landers. Um caso foi solucionado graças aos avanços na tecnologia de DNA e forense. Esses estão definitivamente entre alguns dos meus casos favoritos para cobrir. Por favor, deixe seus pensamentos e opiniões sobre o caso abaixo nos comentários. Eu adoraria ouvir o que vocês pensam e fiquem à vontade para me informar sobre quaisquer outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse neste canal. Podem ser casos resolvidos, casos não resolvidos, casos de serial killers, vocês decidem. Novamente, vocês podem colocá-los nos comentários abaixo ou, alternativamente, eu tenho um formulário de solicitação de casos vinculado na descrição também, se preferirem passar por isso. Muito obrigada por assistir, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez, e eu verei vocês novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!